Bom dia. Estão me ouvindo? Nós vamos iniciar porque o pessoal do Acre ainda não está online e Tocantins está com problema lá porque é feriado. Mas a gente vai iniciar mesmo assim porque a apresentação vai ser gravada. Inclusive o Ivan já colocou o link para vocês depois terem acesso a essa apresentação. Então, mesmo as pessoas que não estão aqui online vão conseguir ver depois. A gente vai iniciar porque já são 9h20 e para não atrasar a apresentação da professora Marlúcia, que vai ser depois da minha, lá do Pará, certo? Então, inicialmente eu queria dar as boas-vindas a todos os alunos que estão iniciando, né? Essa é a primeira disciplina de vocês no programa. E essa disciplina, assim como as outras obrigatórias, as demais, são oferecidas por videoconferência, que é uma forma que a gente usou para colocar toda a Amazônia conectada e uma maneira também, como são as disciplinas obrigatórias, de garantir que todos os alunos da Bionorte tenham o mesmo conteúdo, estejam recebendo o mesmo conteúdo. Então, a gente, desde o início, né, desde a turma de 2012, ela vem... Não, minto. Em 2012, ela não foi pela web, ela iniciou pela web em 2013. Então, desde 2013, ela vem sendo oferecida pela videoconferência. Existem alguns percalços, como esse agora, por exemplo, Tocantins está sem energia, às vezes tem algumas falhas, mas ela vem se desenvolvendo bem. Esse ano é o primeiro ano que ela sai, que a coordenação geral da disciplina saiu de Manaus, então a coordenação geral agora é nossa, aqui do Maranhão, coordenados por mim, Patrícia, pelo professor Macário e pelo professor Glécio Siqueira. Tá? E nos estados, os coordenadores estaduais, depois, se tiver algum engano, eu peço que os estados, por favor, me corrijam. Esses coordenadores a gente pegou lá do sistema do Bionorte. Então, no Acre, tem o professor Luiz Pedro Plese. No Amazonas, a professora Cíntia Oliveira. No Amapá, o professor Marcos Tavares Dias. No Pará, temos a Rosecélia Silva e a Luciana Gato. No Mato Grosso, a professora Carolina. Em Rondônia, a Carolina Dória e o Alexandre Almeida. Em Roraima, a professora Adriana Flesch. E em Tocantins, o professor Marcos Bragança. Então, eu quero inicialmente agradecer a todos vocês pela paciência, né? E vamos ver se a gente consegue fazer a disciplina à altura do que era na época antes, pelo professor Charles Clement, e ano passado, que foi excelentemente coordenada pela professora Cíntia Oliveira, do Amazonas. Então, Cíntia, qualquer problema, você, por favor, manda um zap para a gente, ou manda um e-mail para a gente resolver, porque, lógico, como nós somos marinheiros de primeira viagem na coordenação, com certeza pode dar alguns problemas e a gente espera a ajuda de todos vocês. Bem, essa disciplina, é lógico que vocês, alunos do Bionorte, têm uma formação bastante extensa, né? Então, como a gente tem duas áreas de concentração, biodiversidade e biotecnologia, o primeiro desafio é fazer as pessoas que são da área de biotecnologia entenderem a importância de conhecer a biodiversidade. Primeira coisa, entender que biodiversidade não é uma coisa só para biólogo, não é somente quem trabalha com biodiversidade, quem está da área de biodiversidade mesmo, que precisa entender a biodiversidade e se preocupar com ela. Também é objetivo nosso da disciplina introduzir tópicos atuais sobre a origem, a magnitude, usos e o futuro da biodiversidade. Lógico, introduzir a literatura da área, algumas literaturas mais atuais da área, e avaliar o impacto humano sobre a biodiversidade no nosso planeta. Tá? Então,
O próximo. Então, vamos conversar um pouquinho. Eu sei que alguns de vocês já receberam a programação da disciplina, mas como a maioria não recebeu, a gente vai conversar mais como é que a gente pensou na a dinâmica dessa disciplina. Então, hoje eu vou dar a introdução da disciplina e vamos conversar um pouquinho aqui sobre o plano pedagógico, sobre quais os critérios que vão ser utilizados para avaliação sobre a disciplina. Logo em seguida, na segunda parte do dia de hoje, a gente vai ter a palestra da professora Marlúcia Bonifácio Martins, que é do Museu Paraense Emílio Gueldi, que vai abordar exatamente sobre biodiversidade e conservação. Ela vai falar um pouco sobre o que é biodiversidade, o que é conservação, assim, os conceitos básicos do tema biodiversidade e conservação, certo? Em seguida, amanhã, nós teremos 2 palestras. A primeira palestra, que vai ser ministrada pelo professor Tadeu Gomes de Oliveira, que é da UEMA, tá? Ele vai falar sobre diversidade de mamíferos na Amazônia brasileira. Então, quantas espécies de mamíferos existem, a magnitude dessa fauna em termos de se tratando de Amazônia e um pouco sobre conservação. Antes de eu continuar, a gente, como a coordenação passou aqui para o Maranhão, a gente pensou, primeiro vamos explorar um pouco os nossos professores aqui do Maranhão, sobre os temas que eles trabalham, que eles fazem pesquisa. Mas é lógico que a gente também vai usar a ajuda de outras pessoas de outros estados, como é o caso da professora Marlúcia, logo hoje de manhã. E também vamos ter outra palestra que vai ser dada pelo Pará, e vamos ter algumas que vão ser dadas lá do Amazonas. Tá? Então, amanhã, na segunda parte da aula, o professor Jorge Luiz Silva Nunes, que é professor aqui da UFMA, ele vai falar sobre a fauna aquática, piratas do Caribe. Na realidade, ele vai falar um pouco sobre bioinvasão. Além dele falar da diversidade da fauna aquática, ele vai abordar muito a questão de bioinvasão. Tá? No caso, por isso que o tema, inclusive o tema que ele queria inicialmente era só piratas do Caribe. Aí eu falei, não, as piratas do Caribe fica uma coisa muito ampla, né, falar de bioinvasão, mas é basicamente a bioinvasão da fauna aquática. Tá? Ele vai falar sobre quanto vale a espécie, distribuição e perda da diversidade, certo? Em seguida, a professora Gilda Vasconcelos de Andrade, que também é professora aqui da UFMA, vai falar sobre diversidade, distribuição e reprodução de anfíbios. Seria quantas espécies existem. É lógico, ela vai falar da fauna de anfíbios, não só do Brasil inteiro, mas principalmente daqui da região amazônica, e ela trabalha muito nessa parte, tanto do Maranhão como o Amapá, ela vai abordar esse tema. Na segunda parte desse dia, nós então passaremos o comando da videoconferência para Manaus, onde nós teremos a satisfação de ter o professor Michael Hopkins, que é do INPA de Manaus, que vai falar sobre quanto é a magnitude da flora da Amazônia. O professor Michael, ele vem colaborando com essa disciplina já, eu acho que há uns 4 ou 5 anos, que ele vem dando essa palestra, é uma palestra excelente. Eu recomendo vocês não percam a palestra do professor Michael, é muito interessante essa palestra. Ele vai falar das espécies, quantas espécies da flora existem, as origens e a magnitude dessa flora amazônica. Então, é uma satisfação para a gente dele ter aceito continuar a dar essa palestra aqui na disciplina. Tá? Em seguida, nós teremos o professor Guilherme Rousseau, ele é professor da Universidade Estadual do Maranhão,
Ele vai falar sobre a macrofauna amazônica, provedora de serviços biológicos essenciais para a sociedade. Então, no caso, essa macrofauna é o grupo, acho que nós vamos tratar aqui na disciplina, eu acho que é o grupo menos conhecido de todos, mas mesmo assim não deixa de ter importância, né? Os pequenos artrópodes que ele vai falar, então, da importância desse grupo e a magnitude. Em seguida, teremos o professor da UFMA, Carlos Martínez Ruiz, que vai falar sobre status de conservação das aves na Amazônia. Então, quais são as espécies que existem, a magnitude, as origens dessas aves da Amazônia. Se eu não me engano, eu acho que é na sexta-feira dessa semana que vai ser essa aula, ou é quinta ou é sexta, sobre interações biosócio, impactos atuais e futuros, que vai ser ministrada pelo Dr. Philip Fianside, do INPA. Também é muito gratificante para a gente ele ter aceito o convite. A gente, inclusive, mudamos várias vezes o dia da palestra dele, porque ele é muito ocupado, ele não poderia, e a gente conseguiu fechar, acho que é no dia 26. Então, ele vai falar como a população atual afeta a biodiversidade, os grandes projetos que estão em curso na Amazônia, né, grandes projetos dessas barragens, dessas hidrelétricas, e o futuro dos impactos. Também é outra palestra, e essa palestra do Dr. Philip na disciplina, para a gente, é muito importante. E o conhecimento dele é muito vasto. Então, na realidade, ele vai dar uma palestra em duas, ou melhor, duas palestras em uma. Ele vai dar a manhã inteira, lógico, vai ter um intervalo, né? E ele volta para continuar a palestra dele, certo? Em seguida, na segunda-feira, isso já na segunda semana, né, o professor Lívio Martins Costa Júnior, aqui da UFMA, vai falar de plantas com bioatividade sobre parasitos de animais. Eu esqueci de mudar ali, ficou igual o do Guilherme. Aqui é um pouco uma colherzinha de chá para o pessoal que é da área de biotecnologia, né, porque ele vai falar de biodiversidade, o link de biodiversidade com biotecnologia. Em seguida, o professor Glécio Machado Siqueira vai falar sobre relações solo-paisagem no bioma amazônico. Então, basicamente, Glécio também é professor aqui da UFMA e é um dos coordenadores aqui da disciplina. E ele vai falar sobre endemismo de plantas em função das características dos solos e a dispersão da fauna em função da paisagem. Próximo. Em seguida, nós teremos uma palestra. Todos nós que trabalhamos com biodiversidade, mesmo quem trabalha na área de biotecnologia, a gente tem o grande problema da legislação ambiental. Recentemente, a legislação ambiental foi alterada, foi criado esse CIGEM, que é a nova legislação que nós, da universidade, estamos um pouco assim, a gente desconhece um pouco a legislação, ela já está em vigor desde novembro do ano passado. Quem trabalha com biodiversidade, com coleções, por exemplo, tem esse ano para se atualizar, tem um ano de prazo para atualizar, para poder ficar em dias com a legislação. Então, muita coisa mudou e a gente está ainda dormindo em berço esplêndido, achando que isso não nos afeta diretamente. Então, nós convidamos o doutor Isaac Medeiros Siqueira, que ele é do IBAMA de Brasília, tá? Que ele vai falar, então, sobre novo marco legal da biodiversidade e outras normas ambientais aplicadas ao trânsito de material biológico e ao exterior. Então, ele vai falar um pouco do histórico da legislação ambiental e qual é a legislação vigente atualmente, e, basicamente, vai entrar um pouco no CIGEM, e lógico, como é que é essa questão de transporte de amostras biológicas
em relação, tanto aqui nacionalmente como para o exterior. A gente que trabalha com coleção, a gente tem um problema sério para mandar material para outros museus, por exemplo, para identificar um material. A gente sempre fica naquele medo, se o seu material vai chegar no destino, se não vai ser pego antes e destruído. Vocês todos têm acompanhado a imprensa, o que tem acontecido com o envio de amostras para o exterior. Então, o doutor Isaac ele aceitou dar essa palestra, e também, como é uma questão muito polêmica, também vai ser o dia inteiro. De manhã, 2 palestras, ele vai dar um intervalo no meio, discutindo esse assunto da legislação ambiental. Tá? Posso. Bem, depois, a outra palestra, nós vamos falar sobre povos nativos da Amazônia, diversidade e práticas. Vai ser ministrada pelo professor Flávio Bezerra Barros, ele é da Universidade Federal do Pará. O professor Flávio é outra pessoa que também vem contribuindo há muito tempo com a disciplina. Ele vem dando essa palestra, eu acho que já faz uns 2 ou 3 anos que ele dá essa palestra. É uma palestra interessantíssima. Eu lembro aqui, quando eu estava preparando, a gente estava reunido, preparando a disciplina, quais seriam as palestras que a gente iria manter de outros estados. Todos os alunos, os ex-alunos, eles falavam, professora, não esqueça de convidar o professor Flávio, é uma palestra interessantíssima para a gente. Então, ele vai falar sobre povos nativos da Amazônia, diversidades e práticas, a sociodiversidade da Amazônia e os povos amazônicos e suas visões sobre o mundo. Então, é um assunto muito interessante também para a gente. Depois, nós teremos a palestra da doutora Daniele Celentano, ela é da UEMA. A Daniele foi aluna do Bionorte, ela foi aqui para o Maranhão, ela foi a primeira aluna que defendeu a tese no Bionorte, no Maranhão. Então, ela trabalha com restauração ecológica de florestas tropicais. Ela vai falar um pouco para a gente sobre isso. E, fechando a disciplina, a gente teve o prazer do professor Charles Clement ter aceito o nosso convite. O professor Charles Clement, na realidade, ele foi o idealizador dessa disciplina. Ele já dava essa disciplina para o pessoal do PPG Biotech de Manaus. E quando o professor Esparto convidou para dar, ele prontamente aceitou, então ele deu essa disciplina. Os primeiros anos, ele coordenou. Ano passado, foi que, como ele se aposentou, ele passou a coordenação para a professora Cíntia, mas mesmo assim continuou dando essa palestra, e esse ano, novamente, ele aceitou fechar a disciplina aqui para a gente. Então, são 2 palestras. A primeira é da domesticação da floresta ao subdesenvolvimento da Amazônia. Então, ele vai falar sobre as interações biosócio e os impactos pré-modernos. E a segunda é a insustentabilidade da Amazônia, um dos dilemas do século XXI. Ele vai falar um pouco sobre o mundo em que vivemos e sobre o que não queremos falar, sobre o modelo econômico vigente e sustentabilidade. É possível ou é sonho? Tá? Então, ele vai fechar a disciplina na quinta-feira. Esse depois é um problema até que eu tenho que a gente tem que ver, porque a quinta-feira, no calendário nosso, não está como feriado, mas eu já estou ouvindo falar que provavelmente será ponto facultativo. Então, depois a gente conversa como que vai ser para a gente manter essa última, tá? Bem, então agora eu vou conversar com vocês. Isso aí foram as palestras que a gente vai dar nessa disciplina. E, lógico, se houver, às vezes tem contratempos, pode ser que algum professor não consiga chegar, tem algum problema, mas aí, nesse caso, nós teremos alguma palestra para substituir. Eu espero que não dê nenhum problema. Mas, nos anos anteriores, às vezes a gente tem alguns problemas desse tipo, mas vamos torcer para que o único problema que a gente tenha tido seja hoje, né? Aqui no Maranhão, nesse engarrafamento fenomenal que teve hoje. Tá? Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre o plano pedagógico da disciplina. Vou logo me adiantar aqui para vocês que a disciplina, as notas de vocês, isso vai ter depois, eu vou voltar, vocês serão avaliados,
pelas resenhas, que vocês vão ter que fazer uma resenha por cada palestra. Então, lógico, tem dia, a gente vai ter uma só palestra, como, por exemplo, no dia do Isaac, do IBAMA. É só uma palestra, então vai ter só uma resenha. Mas, por exemplo, no dia do Charles, do Clement, que apesar de ser o mesmo Clement, mas ele está dando 2 palestras, então vão ser 2 resenhas, certo? Então, vai variar o número de resenhas por dia. Alguns dias vocês vão fazer só uma resenha, e outros vão fazer 2 resenhas, tá? Os alunos aqui, alguns alunos já receberam o plano pedagógico da disciplina e já verificaram que em quase todas as palestras tem umas referências bibliográficas que os palestrantes sugeriram. E nessas referências bibliográficas, quem não recebeu ainda, vai receber hoje, certo? Eu peço aos coordenadores estaduais que depois encaminhem para todo mundo ficar sabendo. Mas, mesmo naquelas palestras onde tem um número maior de referências, sempre na referência vai ter um número 1 e um número 2 em outra referência. Isso por quê? Porque os alunos, vocês vão ser divididos em grupos de acordo com o sobrenome. Então, ali está ali, ó, o grupo 1 vão ser os alunos cujos sobrenome começam da letra A até a letra M. Então, por exemplo, meu sobrenome é Albuquerque, eu sou do grupo 1. Quem é de Silva vai ser do grupo 2. Grupo 2, alunos com sobrenomes que vão de N a Z. Então, o que acontece? Naqueles textos, naquelas palestras que tem 2 textos, os alunos do grupo 1, ou seja, os alunos cujo sobrenome começa de A até M, vão fazer a resenha daquele artigo que está com o número 1. Os alunos do grupo 2 vão fazer a resenha do artigo que está com o grupo 2, com o número 2, certo? Então, vão ser resenhas diferentes de acordo com o seu sobrenome. Como eu falei, cada aluno vai entregar uma resenha. As resenhas não podem até ser feitas em grupos, ali eu até coloquei, porque muitas daquelas referências são em inglês. Então, se vocês se juntarem, a gente até fala, vocês podem se juntar, aqui, pode ser aqui na UFMA, em algum lugar, para ler o artigo junto e fazer a resenha, mas as resenhas são individuais, certo? A gente fala para vocês se juntarem, porque como muitas pessoas têm dificuldade com o inglês, se você se junta, é mais fácil de vocês lerem o artigo, tá? Mas vejam se todos entenderam. Cada aluno vai fazer uma resenha. Cada dia, vocês vão fazer 2 resenhas, com exceção daqueles dias que eu falei aqui, que é uma palestra única. Por exemplo, o Dr. Philip Fianside é ele só naquele dia. Então, no dia da palestra dele, vocês, antes da palestra deles, vão entregar uma resenha. Certo? Mas nos demais dias, que são 2... Hoje, por exemplo, também, eu não vou fazer a resenha da minha introdução. A resenha vai ser da palestra da professora Marlúcia. Então, é uma só resenha. Tá? Aí, aqui, algumas regrinhas para essa resenha. Isso também vocês vão receber lá no manual, no plano da disciplina. A resenha, ela tem que ser escrita em uma página A4. Não é para vocês fazerem resenha de 3 páginas, a gente nem vai ler. No caso, veja só o tanto de resenha que a gente vai receber. Então, essas resenhas que não tiverem na norma, essas resenhas a gente nem lê. A pessoa nem recebe a notinha por essa resenha. Certo? Ela vai ter que ser feita na fonte Times Roman, tamanho 12, sendo que, como que é a preparação dessa resenha? Lá na folha A4, no início da folha, você vai colocar a citação do artigo. Aí faz a resenha e lá embaixo o seu nome. Não esqueçam de colocar o nome, porque senão, mais uma vez, a gente não tem como adivinhar de quem é a resenha. Certo? Mas para facilitar, essa resenha é enviada para o e-mail que nós vamos dar para vocês. Um e-mail para cada estado. O Pará, o Amazonas, Tocantins, etc. Cada um
vai enviar a resenha por e-mail que o seu coordenador estadual criou e vai dizer para vocês qual é o e-mail. Aqui no Maranhão, vocês vão também entregar a resenha por e-mail, que no final nós vamos mostrar para vocês qual vai ser o e-mail. As perguntas, gente, depois que eu falar, vocês farão as perguntas, tá? Quando a gente acabar, porque senão fica muito complicado, são muitos alunos assistindo, certo? Bem, o nome do arquivo da resenha, eu coloquei aqui, ó, o nome do arquivo. Você vai colocar o seu nome, underline, a sigla do seu estado, underline, resenha, número X. Aí eu botei um exemplo, por exemplo, se fosse o meu nome é Patrícia Maia Correia de Albuquerque. Então, o nome da resenha, Patrícia Albuquerque, underline, MA, que é de Maranhão, underline, resenha 1 ponto doc, se for em Word, ou ponto PDF, se for em PDF. E aí, outro exemplo, essa resenha 1 seria o caso da resenha de hoje, de Marlúcia. A resenha de amanhã, então, vai ser Patrícia Albuquerque, underline, Maranhão, underline, resenha 2.doc, e assim sucessivamente. No total, serão 15 resenhas, tá? E como eu já falei, envie essa resenha para o e-mail que vai ser informado pelo coordenador da disciplina do seu estado. Bem, qual o prazo de entrega da resenha? Olhem só, aqui, eu até ontem mandei um e-mail para todos os coordenadores estaduais, há uma pequena alteração em relação aos outros anos. Nos outros anos, as resenhas eram feitas após a palestra. Só que a gente acha que esse modelo não estava funcionando, porque o objetivo de vocês fazerem a resenha é vocês se familiarizarem mais com aquele assunto da palestra, para que vocês possam interagir com o palestrante, fazer perguntas, etc. Então, por essa razão, esse ano, as resenhas serão entregues antes da palestra. Então, por exemplo, aí vocês já vão perguntar, poxa, mas e hoje? A resenha da professora Marlúcia? Essa é a única exceção. A resenha da professora Marlúcia, vocês vão ter um prazo maior para entregar. Vocês não precisam entregar ela amanhã. Vocês vão ter até o final da disciplina, ou seja, até a outra semana, vocês podem enviar a resenha da professora Marlúcia. Mas amanhã de manhã, vocês vão ter que entregar as resenhas das 2 palestras que vai acontecer amanhã, do professor Tadeu, sobre mamíferos, e do professor Jorge, que é aquele Piratas do Caribe. Tá? Eu já mandei para os coordenadores estaduais os arquivos, porque eu sei, mesmo com a referência, muitas pessoas não conseguem achar, não conseguem acesso àquela referência. Algumas dessas referências são capítulos de livro, então fica mais complicado. Nós vamos enviar o PDF para os coordenadores estaduais, para eles distribuírem, para eles entregarem. Mas aí qual é o prazo? Vocês lembrem que nós estamos em horários diferentes na Amazônia. Então, aqui no Maranhão, Tocantins, Pará e Amapá, a disciplina está começando às 9 horas. Então, o prazo para vocês do Maranhão, Tocantins, Pará e Amapá, vocês têm até às 9 horas para enviar a resenha. Lógico que não é 9 horas, vocês vão ter que entregar isso antes, porque 9 horas já está começando a palestra. Então, vocês têm que entregar isso antes. Tá? Amazonas, Roraima, Rondônia e Mato Grosso, até às 8 horas. E o Acre, até às 7 horas. Isso do dia da palestra. Tá? Essa é uma mudança. Se tiver algumas pessoas dos outros anos, isso é uma diferença em relação aos outros anos. A resenha vai ser entregue antecipadamente à palestra. Tá? E com exceção da professora Marlúcia, que vocês podem entregar até o final da disciplina, porque senão vocês iam ter que entregar 3 resenhas amanhã, e é muito. Certo? Bem, então, como eu falei, no início da página, você vai colocar a referência completa do artigo que você está lendo. Então, aqui tem um exemplo, é lógico que não sei nem se esse artigo aí está lá entre as referências do professor Clement. E aí, você vai começar a resenha. O que é uma resenha? A resenha, aqui para a gente, é um resumo crítico. Você não vai apenas
resumir aquele artigo em algumas palavras. Você também vai dar a sua opinião sobre aquele artigo. Então, você começa a resenha falando um pouco de quem é aquele autor. Que, por exemplo, aqui, se fosse o Charles Clement, você vai... Às vezes, no próprio artigo tem quem é a pessoa, ou existe o Google para você procurar, você acha facilmente as pessoas. Então, quem é aquela pessoa? É um louco que, sei lá, você vai apresentar aquela pessoa em pouquíssimas palavras, né? Depois, para quem que ele escreveu aquilo? Aquilo é feito para academia, é feito para pesquisadores, ou é um artigo crítico que foi feito por exemplo, para o IBAMA? Às vezes, dependendo se você está criticando uma determinada pessoa. Então, você vai dizer para quem é feita, quem é a audiência daquele artigo, e o resumo, onde vocês vão falar principalmente os conceitos, as ideias principais e as conclusões. E sua opinião sobre o artigo. O que faltou desse artigo? Tem alguma falha? Certo? E isso tudo, vocês têm que aprender a ser sintéticos. Isso tudo, vocês têm que fazer em uma página. Às vezes, já houveram casos da disciplina, eu não lembro aqui se aqui tem um caso, que a referência era um livro. Aí os alunos apavorados, como que eles vão resumir um livro? O livro tem o resumo, o livro tem as conclusões, para você resumir, certo? Nessa disciplina aqui, se eu não me engano, não tem nenhum caso. Mesmo nas citações em que um livro, às vezes é um capítulo do livro, para vocês fazerem a resenha. Tá? Mas não esqueçam, no máximo, uma página. E não esqueçam lá do nome do artigo, a referência no início e seu nome no final. Tá? Próximo. E, sim, mas e aí, a nota vai ser só sobre a resenha? Não. As notas de vocês são as resenhas mais a frequência. Só que a gente tem um problema, e aí, um puxãozinho de orelha em todo mundo que chegou atrasado hoje. Eu sei que aqui teve um problema hoje do engarrafamento, e por isso que hoje, também como é o primeiro dia, a gente não está usando isso. Mas vocês perceberam que entrar pessoas, enquanto já começou a palestra, atrapalha, certo? Então, para manter essa disciplina de forma tranquila, a gente dá uma tolerância mínima. E daqui a pouco eu vou falar para vocês da frequência. É lógico que, se você chegou atrasado, você não vou poder assistir a palestra, vai poder assistir a palestra. Tipo, se você chegou e o professor já recolheu a folha de frequência, você vai poder assistir, mas aquela palestra não conta ponto na sua frequência. Vai contar ponto sua resenha que você vai fazer que você fez sobre ela. E aí, como é que é feito esse cálculo? Por exemplo, nossa disciplina são 9 dias, né? 5 dessa primeira semana e 4 da semana que vem. Então, se você assistiu os 9 dias, assinou a folhinha, os 9 dias e fez as 15 resenhas, você já tem 100%, ou seja, você já tem A de nota. E existe uma tabelinha só para vocês, que essa tabelinha é uma tabelinha não nossa, é uma tabela do Bionorte, isso não é só para essa disciplina, todas as disciplinas, o conceito funciona mais ou menos assim. Então, de 9 a 10, 90 a 100% você tem A, de 70 a 89% você tem B, de 50 a 69% você tem C. Abaixo disso é reprovação. Quem tiver dúvida, vocês podem entrar no site do Bionorte. Lá na parte de documentos tem um regimento que está em vigor, e o regimento explica direitinho essa conversão de notas e conceitos. Tá? Então, aqui para a gente, se você tem de 90 a 100%, você vai ter A. E 90, o que é 90? Se são 15 resenhas, pô, Patrícia, eu deixei de entregar uma resenha, eu já vou ter B? Não, uma resenha, lógico que você não vai ter B. É só você fazer as contas. São 15 resenhas e são 9 frequências, tá? E aí o que eu estava falando da pontualidade, é quase a pontualidade britânica aqui para a gente. Primeiro, gente, porque é uma disciplina em videoconferência, como eu falei, atrapalha esse entra e sai. E como também atrapalha para vocês entenderem o palestrante, vocês vejam, muitas das vezes, esses palestrantes estão vindo aqui, são pessoas convidadas,
estão deixando de fazer lá os seus trabalhos, são pessoas ocupadíssimas e que se dispuseram a vir aqui, ou lá em Manaus, ou lá no Pará, para ajudar, para dar uma palestra para a gente. Então, primeira coisa, a gente tem que respeitar esses palestrantes. Então, por isso que a gente exige a frequência. Então, qual é a tolerância que a gente admite? 10 minutos de tolerância. É lógico que tem exceções, a gente não vai ser esse horror. Por exemplo, tanto a gente aqui como os coordenadores estaduais sabem dos problemas que porventura aconteçam no local. Mas aqui na UFMA, particularmente, todo mundo sabe que o engarrafamento é frequente. Não como esse de hoje. O de hoje foi fenomenal, porque o engarrafamento foi desde... Eu particularmente, saí da minha casa 15 para as 8, fui chegar aqui 15 para as 9 e eu moro a 5 quilômetros daqui. Tá? Hoje foi absurdo, porque houve engarrafamento na Ponte São Francisco, que a gente atravessa, e houve engarrafamento aqui na Avenida dos Portugueses, acho que o ônibus quebrado. Então, num caso como esse, o coordenador sabe, o coordenador vai dar uma tolerância maior. Mas só em casos excepcionais. Via de regra, vai ser 10 minutos. E com 10 minutos, a gente recolhe a folha de frequência e não assina mais quem chegou atrasado. Certo? Porque, vejam, é muito fácil. Vocês estão sendo avaliados pela frequência e pelas resenhas. As resenhas vocês têm hoje à tarde, hoje à noite para fazer as resenhas. Então, não é uma coisa complicada se houver participação de todos. E vocês entendam, a gente precisa ter essa exigência de frequência, da pontualidade, para o bom andamento da disciplina. Certo? Outra coisa, o celular, por favor, desligado ou silenciado para não atrapalhar. E a gente, por exemplo, esse ano é o primeiro ano que eu estou coordenando a disciplina geral. Mas quando a gente coordenava a disciplina que é a nível estadual, a gente não permitia que o aluno ficasse no celular. Então, não é permitido ficar respondendo mensagem, olhando para o celular, nem tampouco com o notebook aberto. Isso é uma coisa, o que acontecia nos outros anos, e porque muitas das vezes eu tive que chamar a atenção dos alunos, porque, vejam, nos outros anos, por isso que a gente tentou mudar agora para ver se funciona. As resenhas eram entregues, estava tendo a palestra, e a resenha dessa palestra ia ser entregue no outro dia de manhã. Então, o que acontecia? Os alunos estavam no notebook não assistindo a palestra, porque a palestra está sendo transmitida. Os alunos estavam no notebook, às vezes, já fazendo a resenha do outro dia. Então, com isso, a gente, aqui no Maranhão, pelo menos, a gente proibiu que eles ficassem com o notebook aberto. Aí vocês falam, em alguns lugares, lógico que tem exceções. Já teve caso de alunos aqui no Maranhão, a aluna era gestante, estava com gravidez de risco, estava de repouso. Por isso ela não ia fazer disciplina, não, ela fazia na casa dela, mas eu tinha que saber que ela estava online e ela fazia tudo. Então, essa é exceção para usar o notebook, é só nesses casos excepcionais. Então, aqui, por exemplo, aqui no Maranhão, nessa sala, ninguém precisa estar com o notebook aberto, nem com celular, nada, porque a gente está vendo tudo aqui, tá? E atenção à pessoa com a palavra, sempre. E aquilo que eu falei no início, como é uma disciplina de web, com muitas pessoas assistindo, nós somos 9 estados, na pessoa temos, pelas minhas contas, são 120 pessoas assistindo, 120 alunos, que foi acho que o que passou agora, se eu não me engano, foram 120 alunos que entraram agora em 2018. Então, temos 120 alunos. Se as perguntas forem feitas ao longo da palestra, atrapalha, porque você saiba que as perguntas são de todos. Então, sempre as perguntas são no final da disciplina. Então, o palestrante dá a sua palestra, no momento final da sua palestra, ele abre para perguntas e vocês vão poder fazer as perguntas em todo a Amazônia, certo? Então, hoje, por exemplo, ele já pegava falta, não tinha nem jeito, né? Chegou atrasado, falta. Bem, então era isso que a gente tinha. Eu abro agora para as perguntas. Sheila está pedindo para eu enviar a disciplina para Sheila Colseiro. Aí o e-mail, peço, alguém, por favor, anote. Sheila, eu peço que você, por favor, envie, o FOPA, eu preciso anotar esse e-mail.
Anota, sheila.coceira@yahoo.com.br, para repassar os discentes. E, de novo, a Sheila, como tutora da disciplina na UFOPA, de novo, a mesma coisa. Bem, então, a Amazônia está aberta para perguntas, que se alguém tiver alguma pergunta sobre o plano da disciplina ou as resenhas, fale agora ou se cale para sempre. Só para me confirmar mesmo a informação repassada com relação à nomeação que a gente vai colocar lá na resenha, quando for enviar por e-mail, a senhora tinha falado que, assim, é o nome, né, nome, sobrenome, o estado, e a resenha é o número dela, né? E a senhora tinha falado que o número é referente à aula, aula 1, aula 2. Eu queria só confirmar que não se é sobre a aula mesmo ou se é sobre o palestrante. Palestrante 1, palestrante 2, palestrante 3, porque a gente vai ter 2 palestrantes por dia, e no caso da aula 2 vai ter palestrante 1 e 2. Né? Não, exatamente, só é sobre o palestrante. Então, por exemplo, a resenha 1 é sobre da palestra da professora Marlúcia de hoje. A resenha 2 vai ser da palestra do professor Tadeu. A resenha 3 da palestra do professor Jorge. E assim sucessivamente, tá? É cada palestra, porque a gente, com aula que eu estou chamando, no caso, a aula é uma palestra. Não é o dia de aula. Então, cada palestrante vai ter uma resenha e o número vai ser de acordo com a palestra dele no cronograma, certo? Daniele, não poderíamos entregar as resenhas após as palestras, assim podemos conhecer mais e tirar dúvidas. O problema, Daniele, é porque normalmente não é isso que acontece. O professor dá a palestra, como a audiência tem pessoas da área de biotecnologia, pessoas de outras áreas, a pessoa não faz perguntas ao palestrante. Então, a gente mudou essa forma para ver exatamente se, com você lendo antecipadamente, você sabendo mais ou menos do conteúdo da palestra, você consegue fazer mais perguntas. Em algumas vezes, tem casos que quase não há pergunta ao palestrante, dependendo da palestra dele. Então, esse que é o sentido. As palestras ficarão disponíveis? Sim, ficarão, né, Ivan? Ficarão, ele vai passar o link das palestras no final de hoje, de cada dia, ele vai passar o link da palestra daquele dia. Bom dia. Será necessário colocar o cabeçalho do programa na folha da resenha? Não, não, não. Não coloca nada de programa. Na folha da resenha, você só tem uma página. Se vocês ainda forem usar o cabeçalho do programa, vocês estão perdendo espaço. A folha A4 só precisa mesmo ter a referência, a resenha e o seu nome no final. Não pode colocar, não precisa colocar cabeçalho, não. A inicial do sobrenome para ficar nos grupos. Por exemplo, eu não havia prestado atenção que é sobrenome. Então, meu nome é Eliane Braga Ribeiro. Eu estava me guiando pelo E. Então, grupo 1. Então, na verdade, é Eliane Braga Ribeiro. Eu vou me guiar pelo R. Então, eu vou mudar de grupo completamente. Meu serviço de ontem à tarde foi perdido. Pode voltar. Ele vai voltar aqui lá para... Aí. Olha só, olha o exemplo que eu dei. Meu nome é Patrícia Albuquerque. Se eu fosse me guiar pelo meu primeiro nome, eu seria do grupo 2, certo? P. Mas eu estou me guiando pelo meu sobrenome, Albuquerque, último sobrenome, Albuquerque, letra A, então eu sou do grupo 1. Então, aí eu dei o exemplo. Patrícia Albuquerque, resenha 1, etc. Veja só, pelo último sobrenome, você vai se guiar quem é do grupo 1, quem é do grupo 2. Aquelas pessoas eu já nem lembro, da letra A, eu acho que é até M. Ó, o último sobrenome começa com a letra A, até a letra M de Monteiro, são do grupo 1.
As pessoas que o último sobrenome começa com N até Z são do grupo 2. Perguntas? Eu acho que ficou muito claro, ninguém tem mais perguntas, né? Nós vamos fazer, então, um intervalo agora, tá? Até 10h30 aqui, para a palestra da professora Marlúcia. Obrigada a todos.